Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast. Não, minha família sempre soube que eu ia dar para empreendedorismo. Desde novinha, eu morava em um condomínio. Eu fazia aquelas pulseiras de miçanga, ia para a porta do condomínio vender. Tinha aquelas fábricas de, se não me engano, era da Eliana, que era pirulito de chocolate, chiclete. Sim. Meu tio tinha um bar. Eu botava tudo no bar, assim, para vender. Então, eu sempre tive muito isso na veia, sabe? E vendo meu pai também, meu pai é empreendedor na área de show business. E aí eu sempre fiquei encantada por isso. Eu falava que eu queria ser igual ao meu pai. Eu já sabia que eu não ia ser aquela pessoa que queria casar, ter filho e viver ele se dedicando somente a isso, sabe? Quando eu entrei pra faculdade, foi com 17 anos. Aí logo depois eu fui fazer um intercâmbio pra ficar um mês. Você fez faculdade de? Publicidade. Publicidade. E aí eu fui fazer esse intercâmbio, fui pra Nova York pra ficar um mês. Acabou que eu fiquei 2 anos. Resolvi ficar. Quando eu voltei, ali eu já tava trabalhando, porque eu já tinha trabalhado lá, né? Fui trabalhar escondido aqui um pouquinho antes, na época de pré-vestibular, eu trabalhei escondido em shopping. Meu pai passou e me viu trabalhando, achando que eu tava no cursinho. Meu Deus. Sempre gostei de ser independente, sabe? Sempre quis minha independência. E assim que eu voltei, fui trabalhar numa casa de show. E ali foi onde tudo realmente começou. Fui fazer o marketing de lá. Tive tentativa de abuso lá. E aí eu fiquei tentando ainda levar aquilo ali. E o meu chefe chegou pra mim e falou assim, cara, você não precisa disso. Por favor. Aí foi quando eu pedi demissão e fui trabalhar com meu pai. E meu pai sempre, desde pequenininha, sempre falou pra mim, eu não quero você trabalhando nessa área, eu não quero você trabalhando com show business, é uma área que tem muito homem, que não sei o que, esse ciúme de pai. E aí, quando né? Quando eu comecei a trabalhar com ele, a mesma coisa, óbvio que não da parte dele, mas da parte artística, era uma parte também que era muito homem, muito machismo ali naquela área. E eu ficava mais fora de casa do que dentro. Eu falei, peraí, eu quero ser mãe e eu não ia conseguir me dedicar. E aí foi quando eu resolvi, porque tudo na minha vida eu sou assim, deu na telha eu faço. Sim. Não tento planejar muito, não. Se eu planejar, eu desisto, eu sou bem impulsiva. E aí eu resolvi pedir demissão. Quando eu pedi demissão, meu pai foi... Uma dúvida, nessa casa de show que houve esse problema e tudo mais, que você saiu, você já empreendia ou você era da equipe de marketing deles? Eu era da equipe de marketing deles. Ah, tá, perfeito. E aí, quando eu pedi demissão, eu tinha conta pra pagar. Que eu ganhava bem na época, eu tinha conta pra pagar. Falei, cara, eu preciso de alguma coisa. E na época eu já usava extensão de cílios. Quando eu cheguei pra menina que fazia minha extensão, era minha amiga, falei, Rai, tem como você me dar um curso? Ela, Gabi, agora eu não vou ter. Eu já tinha tentado até pagar um curso pra minha mãe, porque ela largou o trabalho dela quando ela teve minha irmã, né? E ela queria voltar pro mercado. Minha mãe não deu certo na área, não quis. Primeiro dia de curso, ela falou, não levei pra isso, não. Falam que é bem trabalhoso, né? É bem trabalhoso. Bem detalhado, né? E quando eu consegui fazer o curso de iniciante, a minha mãe chegou pra mim e falou assim, ó, tu não vai conseguir fazer isso, não. Isso aí é muito difícil. Bom apoio moral, né? Então você tá maluca, você vai deixar cliente com o olho feito e outro sem fazer. Não fala que eu não vou conseguir fazer o negócio. Então talvez ela já fez estrategicamente, conhecendo a filha. Pode ser. Não fala que eu não vou conseguir fazer. E todo mundo realmente que eu falava, meus amigos, eu inclusive perguntei pra professora, falei, o que você acha? Ela me conhecia, né, era minha amiga pessoal também, ela falou, Gabi, você é muito elétrica, né? Tu tem que ficar ali, tipo, na época era 2 horas, 2h30 pra você fazer um cílio. Você tem que ter paciência. Falei, mas eu vou trabalhar isso na minha mente. Aí eu fiz o curso e foi aí que deu tudo mesmo. Eu comecei a trabalhar. Na época eu até brinco que eu trocava 6 por meia dúzia, não tinha onde trabalhar. Eu ia na casa da cliente, cobrava R$100, não pagava nem gasolina, nem Uber. Muito menos material. Era ali, não tinha lucro nenhum. Mas aí no dia seguinte a cliente me ligava e falava, olha, caiu tudo. Eu tinha que voltar pra fazer assim todinho da cliente. Pronto. E aí, logo depois, foi em 2020, início de 2020, eu descobri que eu tava grávida. Aí veio carnaval, pandemia, tudo fechado. E eu tava separada. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu faço?
sem trabalho, grávida, vou voltar a depender do meu pai. E isso me dava um desespero, assim, porque eu sempre tive pavor a depender das pessoas financeiramente, ter que pedir alguma coisa, sabe? E já estava acostumada a fazer tudo por mim. Eu falei, cara, agora eu preciso de uma criança, essa criança precisa de mim, e eu preciso de alguém pra me ajudar. Porque minha gravidez era de risco, muita gente estava trabalhando até dentro de casa, né? Eu nem isso podia fazer. E aí foi o desespero. Aí eu costumo dizer que o meu recomeço foi minha filha. Que quem tem filho sabe que o filho é nossa motivação. Eu falo até chorar, vou borrar a maquiagem toda. Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast.